aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes tantas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acompanhando esta celebração pelo YouTube, pelo Facebook, pela Web Rádio Mãe Imaculada e pela nossa FM 87,9. Estamos no terceiro domingo do tempo pascal e as leituras da liturgia de hoje nos trazem uma reflexão profunda a partir do Evangelho, quando temos a oportunidade de perceber mais uma aparição de Jesus ressuscitado. E o fato desta aparição se dá ao grupo dos discípulos justamente com aqueles que já tinham encontrado no caminho de Emaús. Não podemos esquecer desse caminho tão famoso chamado caminho de Emaús, este encontro com os 2 que antes desta passagem estavam saindo de Jerusalém, tristes, desolados, e que durante a caminhada Jesus se aproximou e eles não perceberam que era Cristo, quando ao final do processo praticamente Cristo se adianta, eles pedem que fiquem mais um pouco, já era tarde, reconheceram a Jesus no partir do pão. Estes 2 estavam contando o acontecido, quando Jesus novamente apareceu e desejou para que a paz continuasse com eles. A paz esteja convosco. Aí nós temos 2 momentos que nós temos que entender. Primeiro, o susto e o medo não deixaram com que eles percebessem que era Cristo. Pensavam que era um fantasma. São 2 aspectos importantes que até hoje nos atrapalham em perceber a presença de Deus. O susto, o impacto, por exemplo, de uma notícia não muito boa, de uma notícia de alguém que está doente
em fase terminal ou alguém que faleceu, nós muitas vezes nos impactamos com esta notícia ou tantas outras notícias que humanamente nos atingem. Então, o susto faz com que a gente, consequentemente, tenha um salto no sentido de um pulo interior muito grande, que a gente pode cair na dificuldade de se perguntar: onde estava Deus? Cadê Deus? Por que Deus me deixou assim? Por que Ele me abandonou? O susto pode causar afastamento, porque ele gera, se não logo tratado, o medo, aquilo que os discípulos estavam. Susto e medo. Depois de tudo que Jesus vai colocando para eles e pergunta: por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm dúvidas? O medo e o susto gera preocupação e dúvida. É outro caminho que pode nos afastar de perceber a presença de Deus. As dúvidas são do humano, as certezas são divinas, mas a gente tem muita dificuldade de compreender, principalmente quando nós recebemos o contrário. Quando a gente pede algo para Deus e Deus dá o contrário, a gente fica como que desnorteado e fica difícil de entender os desígnios de Deus no contrário, no revés da nossa vida, neste sentido. Para dirimir esta situação, Jesus diz: olhe, vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, toquem, vejam. Fantasma não tem ossos nem carne. Jesus mostra os sinais da sua morte, os cravos, os pés, as mãos. Mas depois de tudo isso, a palavra diz: eles não podiam acreditar, porque estavam alegres e surpresos. Então, a gente vê aqui muitas condições em que Jesus se apresenta a estes, mas o humano dificulta. Olhe que nós estamos falando de Jesus ressuscitado, falando para discípulos que Ele preparou, que inclusive a palavra vai dizer: olha, está acontecendo tudo o que eu tinha dito a vocês, está se cumprindo. Imaginemos nós, falhos demais. Mas essa palavra nos chama a atenção para que a gente possa exatamente fazer o contrário. Não deixar que o humano da vida nos afaste daquilo que é de Deus, do projeto de salvação que é de Deus. E isso a gente vai compreender com muita precisão. É preciso então ultrapassar o humano para perceber o que é divino. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, é Pedro quem toma a palavra e vai fazer este momento tão belo e dizer: olhe, foi o nosso Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, que glorificou o servo Jesus, que vocês entregaram à morte. Vocês trocaram a Cristo, soltaram um malfeitor, um assassino, e mataram um justo, o autor da vida. O humano querendo destruir o divino, mas o próprio Pedro vai dizer: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, o divino supera o humano, por mais que o humano queira destruir o divino ou atrapalhar o divino. E essa propriedade mais profunda a gente encontra na própria segunda leitura de hoje. Para viver a experiência do divino sobre o humano, é preciso conhecer a Deus. E interessante, aqui o conhecer significa amar a Deus. Conhecer a Deus só se consegue amando a Deus. Porque ninguém... Tem até uma música que eu fico até às vezes preocupado. Eu já vi muita gente cantando, e a minha preocupação é pessoal, que diz assim:
A alegria está no coração de quem já conhece. Aí alguém diz, eu já conheço. Eu digo, será que conhece mesmo? Porque o conhecimento a Deus nos leva a compreender que aqui é amar a Deus. Então, se você diz que conhece a Deus, certamente já chegou na plenitude disso, do amor. Porque ou está se esforçando para amar. Eu não estou criticando quem gosta dessa música, para deixar bem claro, viu? Estou só dizendo que conhecer é só uma figura de linguagem para dizer que conhecer a Deus, segundo São João e segundo a vivência do cristianismo, significa amar a Deus. Por isso que quem diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso, como diz a palavra, e não fala a verdade. Porque o conhecimento a Deus não é uma inteligência humana, não é uma ciência humana, não é a categoria que se aprende, por exemplo, nas faculdades da vida. Se aprende com amor, que o amor nos leva a enfrentar o humano e abraçar o divino. Estamos então nesta terceira semana. Quem sabe a gente possa pedir a Deus esta grande graça e nos esforçar para evitar o humano que me impede de compreender o divino e o projeto de Deus, e possa buscá-lo, compreendê-lo a partir do amor, conhecê-lo a partir do perdão, vivenciá-lo a partir da misericórdia, que é tão difícil para todos nós. Se foi para os discípulos, imagine para nós. Para terminar, sabe por que é que os discípulos não entenderam que era Cristo? Porque até aquele momento eles não tinham conhecido. Eles estavam ainda com a ideia do espetáculo da salvação que eles queriam. Mas depois eles entenderam, porque a maioria deles morreram por Cristo, exceto Judas, que já tinha morrido. Todos eles testemunharam no amor e na morte o conhecimento de Jesus de Nazaré.